Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3, versículo 20. A partir desse mês de novembro, o Banco Central anunciou a mais nova ferramenta de transações financeiras instantânea, o chamado Pix. O sistema funcionará em todos os bancos que já iniciaram o cadastramento dos clientes. Pix é um sistema de pagamento imediato no qual pessoas e empresas poderão fazer transferências e realizarem ou receberem pagamentos em poucos segundos, com apenas um clique no aplicativo do banco. No entanto, a ferramenta virou assunto na internet. Seria o Pix a marca da besta? E supostamente chegou para impor a nova ordem mundial? Ouça agora a definição do reverendo Augustus Nicodemos sobre a besta. A besta é uma personagem que aparece lá no livro de Apocalipse, mais especialmente no capítulo 13, e que, de acordo com esse livro, ela surge da terra. Ela tem 2 chifres, ela parece um cordeiro, mas fala como um dragão. E ela exerce autoridade espiritual sobre os moradores da terra. Ela, inclusive, promove o culto a uma besta que aparece antes dela e que saiu do mar. Então, essa besta que sai da terra, não é, de quem nós estamos falando, ela opera sinais, opera prodígios. A Bíblia diz que ela é capaz até de fazer descer fogo do céu diante dos homens. E por causa desse poder que ela tem para fazer sinais e prodígios, ela seduz os que habitam sobre a face da terra e manda que todos façam uma imagem para que seja adorada, uma imagem que corresponde à primeira besta, a besta que saiu do mar, não é? E ela tem um poder tão grande que ela dá fôlego de vida à imagem da besta para que a imagem da besta fale e mande matar quem não adorá-la, não é? Então, essa é a besta, essa figura tenebrosa, né, que aparece aí no livro de Apocalipse, com todo esse poder. Não há muita dificuldade em reconhecer de quem o apóstolo João, autor do livro de Apocalipse, está se referindo, né? Está se referindo ao anticristo, uma personagem que aparece em outros escritos do Novo Testamento. Paulo se refere a ele lá na segunda carta aos Tessalonicenses como sendo o filho da iniquidade, o filho da perdição, o iníquo, e o próprio apóstolo João, nas suas cartas, se refere a ele claramente como sendo o anticristo. E é aquela figura que Jesus se refere lá no seu sermão escatológico, em Marcos 13, como sendo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Então, a identidade da besta remonta ao livro do profeta Daniel. E vem sendo historicamente interpretado como sendo essa figura escatológica que está no futuro sombrio da humanidade, que se levantará tomando o lugar de Cristo e se dizendo Deus e fazendo sinais e prodígios, enganando a humanidade inteira, escravizando e subjugando e perseguindo a Igreja de Deus, e que será, no final, com a vinda de Jesus Cristo, destruída completamente pelo poder de Cristo. Aliás, Paulo diz lá na 2 aos Tessalonicenses que quando Cristo vier, vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca. Embora, então, a besta pareça essa figura formidável, terrível, poderosa, mas comparada com Cristo, ela vai ser destruída só pelo assopro de Cristo, como quem sopra uma velinha de bolo de aniversário, né? Cristo vai dar um sopro e vai destruir completamente a besta e o anticristo. O pastor Daniel Lopes comenta que este é sim um dos primeiros passos em sentido ao globalismo e centralização de controle sobre a moeda digital. Será que o Pix é o primeiro passo para a implementação de uma moeda totalmente digital no Brasil, real ser transformada em uma moeda digital, só que não descentralizada, centralizada pelo Banco Central? Aí a gente começou a ver que sim, né? Começamos a ver matérias sendo publicadas agora recentemente. Pix é o primeiro passo do Banco Central no caminho da substituição da moeda em espécie pelo real digital, dizem especialistas, tá? Então os especialistas estão dizendo sim, a resposta à nossa dúvida, sim, o Pix
provavelmente é o primeiro passo para a digitalização da moeda. E mais do que isso, você agora tem uma estimativa de tempo em que isso vai ser implementado. Porque o presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos Neto, ele disse que o real digital, assim como o yuan digital, moeda lá do dragão chinês do Oriente, o Fedcoin, o euro digital, assim como essas outras moedas estão sendo implementadas, para o presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos Neto, já deve estar em circulação o real digital em 2022, tá? E aí, é claro, eles vão apresentar isso aí como uma coisa maravilhosa, porque isso aí aumenta a rastreabilidade das transações e diminui a quantidade de crimes, né? Sempre é um discurso muito bom, mas na verdade o que nós estamos vendo é a sociedade caminhando para o controle, o monitoramento total, o controle da vida privada, o controle da intimidade, né? Indo bem na direção do que o George Orwell chamava no 1984 dessa sociedade ali do grande irmão, né, que tinha um monitoramento total do que todo mundo fazia, né? Vamos ficar de olho porque quem estuda globalismo, esse tipo de coisa, vocês que leram o livro Política, Ideologia e Conspirações do Gary Allen, Larry Abraham, você está muito ligado aí que esse caminho de centralização, de controle, é um caminho que geralmente não termina com uma história muito feliz, não. O pastor Lamartine Pozzella diz que o Pix não é a marca, mas está nas Escrituras que todas essas coisas irão acontecer. E tudo já estará estabelecido no mundo, como governo único, moeda única, tudo isso após o arrebatamento da igreja. Veja o que o pastor Lamartine Pozzella diz sobre a marca. A coisa também que é muito importante é que essa marca viabilizará a fidelidade do mundo inteiro ao anticristo. Tá? Quem tem a marca é porque aceitou o anticristo e porque o adora, porque quem não adorar vai morrer. A marca também viabilizará a nova ordem mundial e impedirá a participação daqueles que não a usam. Aqueles que tiverem a marca vão ter um benefício econômico. Quando a Bíblia fala de comprar e de vender, nós estamos falando de abrir negócios, nós estamos falando de todo tipo de atividade econômica, tá? Ter uma conta no banco, fazer uma compra de uma passagem de avião para viajar, tudo isso só vai ser permitido se você tiver a marca. Agora, esta marca também terá uma maldição, viu, gente? Apocalipse 14, versos 9 e 10 diz assim: Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou na mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Jesus está dizendo claramente que quem receber esta marca, gente, será amaldiçoado e nunca mais estará na presença de Deus. Será separado e destinado para a ira, aqui a cólera, né? O vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, ou seja, puro, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Por isso que eu sempre digo, olha, é melhor ser arrebatado agora, viver para Jesus agora, crer na sua palavra agora, porque quando chegar o dia do arrebatamento, aqueles que não forem entrarão na grande tribulação e terão que fazer a dura escolha, receber o nome da besta, a sua marca, e ter alguns anos, né, de viver aqui tudo bem, mas depois ser perdido eternamente, ou rejeitar o número da besta e muitas vezes morrer, ser perseguido para poder ganhar a vida eterna. Por último lugar, gente, eu quero dizer que eu creio que a marca, o número da besta, só podia ser para os nossos dias, porque essa marca, ela depende de uma tecnologia moderna dos nossos dias para que ela seja implementada. Primeiro,
é necessário que haja um controle mundial para que, no tempo do anticristo, eles tenham condições de fazer com que todas as pessoas vivas recebam a marca. Então não vai ter como fugir, as pessoas vão ter a sua face marcadas, as câmeras serão todas câmeras real time, a tecnologia 5G vai controlar todo mundo, até dentro das casas, os eletrodomésticos, toda a tecnologia vai estar a serviço do governo do anticristo e não vai ter para onde fugir, tá? Então, eu creio que nós estamos caminhando para a nova ordem mundial, onde as nações perderão a autonomia, entenda isso. Os presidentes das nações terão que obedecer ao presidente deste comando, né, do governo mundial. As leis, né, todas as políticas das nações serão debaixo deste governo mundial. Então nós estamos caminhando para isso, tá?